Olá, bom dia, professora Ana Flávia. A videoaula de hoje é destinada a você, aluno do sexto ano. Na nossa videoaula de hoje, iremos abordar o capítulo 6, a Terra, o planeta no sistema solar. O planeta Terra. A Terra é o terceiro planeta em ordem de distância do sistema solar. É o único planeta que oferece condição favorável à existência de vida. A água em estado líquido, o oxigênio e temperatura adequada. Zonas de iluminação, ou zonas da Terra. Lembrando que o nosso planeta ele recebe iluminação do Sol. No nosso planeta, nós temos as zonas tropicais, que ficam localizadas ao centro do nosso planeta e que elas são definidas a partir da linha do Equador. Nós temos a zona temperada do norte, que está localizada acima do Equador. Nós temos a zona temperada do sul, que está localizada abaixo da linha do Equador. E nós temos outras duas zonas. Zona polar ártica, que fica no polo ártico. Zona polar antártica, que fica no polo antártico. Lembrando que zona polar ártica está no polo norte. Zona polar antártica está no polo sul. Zona intertropical. Essa zona está localizada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Trópico de Câncer fica ao norte, Trópico de Capricórnio fica ao sul. Essa zona é a região do planeta que mais recebe insolação. Nela predominam os climas tropicais e subtropicais. Que zona é essa que recebe essa quantidade de insolação? É a zona tropical. É o nosso centro. A maior parte do território brasileiro está localizado nesta zona, com exceção da região sul do país. Zonas temperadas. No nosso planeta existem dois tipos de zonas temperadas, a do norte e a do sul, onde cada uma se localiza. A zona temperada do norte, ela está localizada entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Aqui podemos identificá-la. Já a zona temperada sul está localizada entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E aqui podemos defini-la. Ambas recebem raios solares inclinados no decorrer do ano. Nas zonas temperadas, os dias de inverno são mais curtos e os dias de verão são mais longos. Predominam os climas temperados e possuem as 4 estações do ano bem definidas. Então, todos os países que estiverem localizados na zona temperada do norte e na zona temperada do sul, esses países, eles possuem as 4 estações bem definidas. Zona polar. Situadas entre os círculos polares e os polos, é a zona da Terra que recebe menor quantidade de insolação. Predominam os climas polares, ou seja, os climas mais frios. Durante o inverno, algumas áreas ficam sem receber a luz durante meses, enquanto no polo oposto, o verão apresenta insolação prolongada. Como assim? Vamos lá. Polo Norte, Círculo Polar Ártico, recebe iluminação do Sol. Então, se nesse momento ele está recebendo iluminação do Sol, o Polo Sul, o Círculo Polar Antártico, não está recebendo iluminação do Sol. O Sol não consegue chegar até aqui. Por quê? Porque o nosso planeta ele está realizando os movimentos da Terra. Quando no Polo Norte não estiver recebendo essa iluminação, o Polo Sul estará recebendo essa iluminação. Então, quando os raios solares estiverem no Polo Sul, o Polo Norte não estará recebendo a iluminação dos raios do Sol. A Terra em movimento. O que determina as características dos movimentos da Terra é a forma como eles são executados. Então, nós temos dia e noite, 24 horas, 365 dias, estações do ano. O cálculo dos fusos horários determinar qual a hora exata de cada país, em cada continente, a distância entre um país e outro.
Então, o que faz com que se identifique essas características são os movimentos da Terra, o movimento de rotação e o movimento de translação. Vamos conhecer um pouco. Nós temos aqui o movimento de rotação. Esse movimento ele é realizado em torno do próprio eixo da Terra. Ele tem duração de 24 horas e ele é originado através do dia e da noite. Podemos observar que, quando for dia no Brasil, no Japão vai ser noite. Quando for dia no Japão, no Brasil será noite. Por quê? Porque são extremos, certo? Então, em alguns países, quando for de dia, outros serão à noite, e assim vice-versa. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Ele leva 365 dias e 6 horas, e ele origina as 4 estações do ano. Quais são as 4 estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Lembrando que os 365 dias e 6 horas que o movimento de translação leva para realizar, ele também procede na geração de um ano bissexto, que são 366 dias. Então, o que é um ano bissexto? Que precisa ser definido com relação ao ano bissexto. Para poder padronizar o calendário, os astrônomos arredondaram o ano para 365 dias às 6 horas e são somados incorporando um dia no mês de fevereiro. Então, de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro, que tem 28 dias, passa a ter um dia a mais, o 29, realizando assim um ano bissexto e sendo acrescentado mais um dia, tornando 366 dias. Movimento aparente do Sol. Se você observar o Sol durante uma semana, vai perceber que ele sempre nasce a leste. Fica mais alto por volta de meio-dia e ao entardecer ele desaparece a oeste. Dessa forma, tem-se a impressão de que o Sol está em movimento e a Terra parada. Isso ocorre por causa do movimento de rotação da Terra. A inclinação do eixo da Terra. O eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano da órbita. Isso associado ao movimento de translação e à forma do planeta. Explica por que os hemisférios norte e sul recebem diferentes quantidades de insolação, luz e calor do Sol diferente. Movimento de translação. Esse movimento ele também apresenta a característica das estações do ano. As estações do ano são divididas em 4 partes: primavera, verão, outono e inverno. E cada uma dessas características das estações do ano, elas podem ser bem definidas em alguns países ou em outros países sofrer algumas modificações e deixar algumas estações do ano um pouco em dúvida para as pessoas. Nós temos, por exemplo, a primavera, que começa em março e termina em junho. Nós temos o verão, que começa em junho e termina em setembro. Nós temos o outono, que começa em setembro e termina em dezembro. E nós temos o inverno, que começa em dezembro e termina em março. Ou seja, as estações do ano, ela acontece de 3 em 3 meses. Estamos chegando ao fim a mais uma aula. Vamos fazer um breve resumo do que foi visto na aula de hoje. Vimos que a Terra realiza 2 movimentos, rotação e translação. Rotação, 24 horas, dia e noite. Translação, estações do ano e um ano. Só que esse um ano, ele tem 2 características. Ele pode ser 365 dias ou 366 dias. Qual a diferença? Que esse dia a mais, ele ocorre de 4 em 4 anos e ele é chamado de ano bissexto. E quando acontece esse ano bissexto, esse dia ele é acrescentado no mês de fevereiro, passa a ser o dia 29.
Também vimos nos slides anteriores as estações do ano, que são 4: primavera, verão, outono e inverno. Ambas costumam acontecer de 3 em 3 meses, mas existem alguns países do nosso planeta que eles não têm essas estações bem definidas. Por quê? Porque eles estão localizados na zona tropical, ou seja, no centro da Terra, onde recebe a maior intensidade dos raios solares. E esses raios conseguem inibir todas as estações do ano. Vimos as zonas climáticas. Que zonas são essas? Zona tropical, que está no centro da Terra, próxima à linha do Equador. Zonas temperadas do norte e zona temperada do sul. E os círculos polares. Círculo polar ártico, que fica no hemisfério norte. Círculo polar antártico, que fica no hemisfério sul. Ambos os polos, eles têm características diferentes. O círculo polar ártico, a intensidade solar, ela chega muito pouca. Então, ele é um polo muito gelado, diferente do sul. A intensidade solar chega com mais frequência. Então, começa a acontecer o derretimento dos gelos. Então, a gente precisa ter um pouco mais de atenção a essa questão climática. De que forma a gente pode fazer com que os raios solares não cheguem com tanta intensidade a cada país e não modifique o seu clima. Até a próxima. Beijo. Tchau.